Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. São Lucas continua o relato da estadia de Jesus na cidade de Cafarnaum, onde Simão Pedro tinha sua casa. Jesus vai até a sua casa e, ao encontrar a sua sogra doente com febre alta, a cura na mesma hora. Depois, a notícia da cura da sua sogra deve ter percorrido a cidade, e assim muitos doentes foram até Jesus, e Jesus curava a todos. Saibamos recorrer a Jesus sempre que não estivermos bem, tanto física quanto espiritualmente. E Jesus, se não fizer a cura, caso não nos convenha, ao menos nos encherá de consolo. Continuando nossa reflexão sobre os mandamentos e o pecado mortal, vamos falar hoje sobre o 8º mandamento: não levantar falso testemunho. O 8º mandamento prescreve os deveres relativos à veracidade, à honra e à fama do próximo. Proíbe a mentira e tudo o que atente contra a fama e a honra do próximo. Conta o Evangelho que, no julgamento de Cristo perante o Sinédrio, os judeus apresentaram falsas testemunhas que o acusaram de muitas coisas que o levassem à condenação. Perante aqueles testemunhos falsos e contraditórios, Jesus permaneceu em silêncio. Só falou quando o sumo sacerdote lhe perguntou: És tu o Messias, o Filho de Deus? Cristo confessou a verdade, embora a verdade lhe tenha acarretado tantos sofrimentos e ultrajes e a própria morte. O 8º mandamento, não levantar falsos testemunhos, é muito necessário, sobretudo quando as relações entre os homens são perturbadas por tantas mentiras, calúnias, difamações e falsos testemunhos. A tudo isto deve o cristão opor o amor pela verdade e o respeito pela boa fama dos outros. Ensina São Tomás de Aquino que a verdade é algo de divino, pois Deus, que em si mesmo é a verdade, faz com que este atributo seja participado na ordem das criaturas. Disse Jesus: Eu sou a verdade. Quer isto dizer que o Senhor não anuncia a verdade, mas a possui na totalidade da sua plenitude. Pelo contrário, o demônio é o pai da mentira, pois em si mesmo nega a Deus e tudo na sua atuação tende a obscurecer ou a afastar da verdade. Por isso Jesus ensina: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que excede isto vem do maligno. Qual o dever do homem em relação à verdade?
Toda pessoa é chamada à sinceridade e à veracidade no agir e no falar. Cada um tem o dever de procurar a verdade e de aderir a ela, organizando toda a sua vida segundo as exigências da verdade. Seguir Jesus é viver do espírito de verdade e evitar a duplicidade, a simulação e a hipocrisia. Quais são os pecados contra o 8º mandamento? Mentir. A Igreja diz que nunca é lícito mentir. Se a mentira diz respeito a coisas graves ou causa danos graves, é pecado mortal. Dissimular. É a mentira que se dá através dos gestos e comportamentos. Se referem a coisas graves, é pecado mortal. Revelar segredos. Se refere a realidades graves, é pecado mortal. Pensar mal de alguém sem fundamento. Pode ser pecado mortal se fizer referência a realidades graves. Difamar. Falar mal de alguém sem que o bem comum assim o exija. Se forem coisas graves, é pecado mortal. Caluniar. Atribuir a alguém defeitos e pecados que não tem ou não cometeu. Se forem coisas graves, é pecado mortal. Uma culpa contra a verdade exige a reparação quando se ocasionou dano a alguém. Que lição nós podemos tirar deste mandamento? Deus não justifica nenhuma mentira, pois a mentira mina a confiança nas pessoas que, por sua vez, mina o amor entre as pessoas e todo o relacionamento humano. Como fomos feitos para o amor não existe sem a confiança. Procuremos, portanto, eliminar toda a mentira da nossa vida. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.